Boa noite a todos. Boa noite a todos. Dia 25 de abril de 2022. Bom, como eu comentei, havia comentado nas mídias sociais, eu vou fazer algumas perguntas. Literalmente será uma entrevista com a minha paciente, colega, amiga, aluna e tudo mais. Bom, vocês vão ficar sabendo agora tudo o que aconteceu e como foi que aconteceu a situação da Claudine. Primeiramente eu vou fazer aquele inquérito ou a ficha da anamnese verbal diretamente com ela. Seu nome completo? Claudine Giacomelli. Tá. Quantos anos você tem, Claudine? 46. Tá bom. Claudine, uma pergunta que às vezes a gente fica querendo descobrir. Né? A gente pensa que as pessoas que passam por um AVC, uma situação de AVC, sentem dor, sentem alguma coisa antes do AVC acometer, antes de ter essa situação do AVC. Bom, o que você pode me falar? O que você lembra? Como é que foi a tua situação e como aconteceu? Como aconteceu? Você lembra a data? Lembro, foi no dia 6, agora de abril de 2022. Ok. Por volta do meio-dia que começou. E comecei com uma dor de cabeça e fraqueza. Daí eu verifiquei, a minha pressão estava normal, a glicemia também estava normal. E essa fraqueza foi aumentando e foi caindo, pesando muito do lado esquerdo do meu corpo. Tá. Em que momento você chegou a pensar em algum momento que era um acidente vascular cerebral, alguma coisa assim? Não? Não. O que você sentia? Além dessa fraqueza, dor de cabeça, muita tontura. Muita tontura. E como ultimamente não estou com uma alimentação muito saudável, eu pensei que até pudesse ser algo, né, que eu tivesse comido, que não estava muito bem. Foi aí que, vendo que a pressão estava normal, glicemia normal, eu com muita ânsia de vômito também, foi aí que eu te pedi ajuda. Tenho que te mandar um recado. Tá. Eu me atrasei um pouco para poder socorrer a Claudine. Ela já se encontrava no apartamento da subsíndica, né? Da subsíndica. E, bom, quando eu cheguei, eu a vi numa condição mas muito estranha. Ela não tinha força, né, no pescoço, a cabeça estava caída, queria vomitar, saía espuma. Você se lembra desses detalhes do formigamento das mãos? Ah, é verdade, um formigamento nas mãos e eu não conseguia mais fechar, né, as mãos. Eu lembro de ter ouvido, acho que quase que tudo, mas eu não conseguia falar também, né? Um detalhe interessante que quando eu cheguei, eu chequei a pressão, chequei tudo. No princípio eu pensei, deve ser uma intoxicação alimentar, alguma coisa. No fim não era isto. Mas como que a gente chegou nesse parecer de que não era uma intoxicação alimentar, nem uma fraqueza, nem um mal-estar somente? Eu já avisei aos colegas e já falei com muita gente, e aviso, né? Sempre que tenham em mãos uma lanterna, sempre tenham em mãos um aparelho de pressão, um destro, né, aparelhinho para fazer o destro, ou teste glicêmico dos pacientes. Isso é muito importante, a gente pode acabar salvando uma vida. Quando eu vi que ela estava respondendo bem, e ela sempre falava assim, não quero ser levada pelo SAMU, não chama o médico, não quero... Bom, a gente discutiu literalmente alguns minutos, tá? E aí eu peguei e fiz o teste com a luz nos olhos dela. Ela não teve uma pupila reativa. Isso já demonstra uma lesão ou algo que está acontecendo no cérebro. Aí nesse momento eu já falei para ela, ela então aceitou que a gente chamasse socorro para poder ir para o hospital. Mas isso é normal acontecer, tá? O AVC, não necessariamente a pessoa vai ter perda do processo esfíncter,
de se urinar ou defecar. Tá? Ela não teve a urina, não defecou, o processo esfíncter normal, mas o interessante, o que foi? É que ela teve um AVC na fossa posterior. Fossa posterior. E o que era presente naquele momento do AVC da fossa posterior? A fossa posterior era responsável pelo equilíbrio, né? E foi justamente o que eu não estava conseguindo. Né? A cabeça dela, imaginem vocês uma boneca com a cabeça solta e caindo. É como a cabeça dela estava. Tá? Então nós fomos para o hospital, já falei para o médico que era um AVC, já entraram com trombolíticos, entraram com todo o procedimento de urgência. Bom, quantos dias você ficou no hospital, Cláudia? 8. Tá ok. 8 dias. Aí ela voltou para casa dela, graças a Deus, né? E logicamente nós já entramos também com a parte de tratamento. Eu já entrei com o tratamento também de acupuntura. A Claudine falou, Walter, vamos começar. Ela não perdeu a voz, ela ficou com a voz normal, não ficou letárgica, tá? E aí nós começamos, né, Cláudia? Nós começamos na quinta-feira retrasada, certo? Sim. Tá. Quinta-feira retrasada, nós estamos fazendo dia sim e dia não sessão de acupuntura. O que está englobando nessa acupuntura? A auriculopuntura, a técnica do Kantanakensa. Então, desde quando a gente começou com a acupuntura, lógico, ela está fazendo fisioterapia, ela tem fisioterapeuta, ela tem a medicação que ela toma diariamente, mas você sentiu alguma melhora ou piora? Melhorei muito. Eu saí do hospital, aquilo que eu falei, eu não entendo como um hospital também dá alta, eu não estava conseguindo andar, né? Ficar em pé sozinha, sem ajuda, eu não estava conseguindo. E depois das nossas sessões, hoje eu estou andando. Hoje está infinitamente melhor. Tá certo. Você percebeu se ficou mais sensível a alguma... Que nem no caso da acupuntura auricular, a gente sempre está mudando, né? Lado direito, lado esquerdo, direito, esquerdo. Você percebeu se houve alguma alteração na sensibilidade de uma orelha, de um ouvido do outro? Sim. Bom, desde que... quer dizer, não lembro quanto tempo eu faço, né? A acupuntura, aurícula, eu nunca senti dor. Hoje eu estou sentindo. Eu estou numa sensibilidade à dor, né? Ficou com hipersensibilidade? Sim. Tá. Sim. Em alguma sessão, um detalhe, todas essas sessões de acupuntura eu sempre faço com um período ou um tempo de 1 hora. Tá? Então ela sofre durante 1 hora. Depois que ela estiver boazinha, acho que ela vai me matar, mas tudo bem. Aí, o importante é ela estar aí. Mas assim, Cláudia, você pode me falar como é que é o dia a dia? Que tem aquele dia que você está boa, tem aquele dia que você está... Como é que é teu dia a dia devido a essa sequela, o pós-AVC? Como é que é o teu dia a dia? Então, falando antes sobre a sessão, realmente está sendo bem sofrida durante, mas eu saio outra pessoa, né? Eu saio com o corpo leve, andando bem, né? Acho que é o mais importante, que é o que pegou, foi a parte do equilíbrio. Eu saio outra pessoa. O dia a dia, tem dia que eu tô ótima, tem dia que eu tô com dor de cabeça, tô tendo as oscilações ainda na pressão. Não é que simplesmente você faz e tira com a mão, vamos dizer assim, né? Você tem que dar uma continuidade, não é verdade? Isso aí você pode... Então, uma coisa que é interessante que os colegas devem saber, o que é? Eu sempre pergunto para ela, antes de fazer a acupuntura, como é que ela está. Por que eu pergunto para ela como é que ela está? Como é que ela está naquele momento? Porque assim, se ela me falar que ela está com vontade de vomitar, eu vou colocar pontos para melhorar essa condição da sensação do vômito.
Se ela me falar, Walter, hoje eu estou meio tonta, estou meio balão, estou me sentindo estranha. Dependendo do que ela me fala, eu vou trabalhar, além dos pontos já específicos para o tratamento dela, eu vou agregar pontos para trabalhar dentro da linha dos 5 elementos, a tontura, uma dor de cabeça excessiva, um pico hipertensivo. Se eu chequei a pressão e ela sente dor de cabeça, eu ponho a parte circulatória. Então, dependendo do que ela me fala, é o que eu modifico. Às vezes acrescenta uma agulha, às vezes tira 2 agulhas, às vezes põe mais do que 10 agulhas. Então, em cada sessão, em cada terapia, eu vou trabalhando aquilo que o corpo dela está emanando, ou o corpo dela está me dizendo, ou dizendo a ela. Né? Se ela chegasse aqui e falasse, Walter, puta, hoje eu estou elétrica, ansiosa, eu estou nervosa, aí eu vejo se eu vou com sandial, eu vejo se acrescento o ponto endócrino, o tronco cerebral, se eu pego a parte do frontal, temporal e occipital, depende do que ela me relata. Se ela assim, Walter, eu estou com dor de cabeça aqui no topo da cabeça, aí eu pego o tronco cerebral e o cérebro como no contexto geral. Walter, puta, estou com dor aqui na vista, que nem ela está apresentando, agora não, já tem uns dias já que você está apresentando hipersensibilidade à luz. Sim, é verdade. Né? Então, hipersensibilidade à luz, o que eu tenho que agregar no tratamento dela? Eu tenho que pegar todo o elemento madeira para trabalhar os olhos. Então, vai modificando, todo atendimento sempre vai ter uma modificação. E eu necessito sempre estar perguntando, Cláudio, como é que você está hoje? Como é que você está agora? Como é que você está nesse momento? Como é que foi teu dia? Você está bem? Está nervosa? Está agitada? Está com vontade de comer doce? Está com vontade de comer salgado? Tudo isso são respostas que a gente tem que ter para poder elaborar o protocolo e fazer a propedêutica específica para aquele dia. Lógico, eu volto a falar, eu já criei o roteiro do pós-AVC, da sequela, para evitar uma sequela, para que ela tenha uma melhora na condição de vida dela, o bem-estar. Mas, quando eu pergunto, às vezes ela me fala assim, Walter, você colocou quantas agulhas? Não, você colocou uma mais. Não, você colocou mais. Você colocou menos. Isso é o que diferencia quando a gente está fazendo os atendimentos. Né? E é aquilo de a importância, né, da gente ter esse diálogo. Isso. Que infelizmente nem todos os profissionais fazem. Eu digo, por exemplo, o dia que eu chego, que eu falo que meu emocional tá péssimo, né, que vem o medo, tudo, aí você vem com a sua agulha santa. E outra coisa, ela fica falando que eu salvei ela. Quem salvou foi Deus. Não tem nada com isso. Tu fica na tua. Mas é isso. Outra coisa, Cláudio, você percebeu se modificou tua urina, tuas fezes, o tempo de sono, a qualidade do sono? Como é que está tudo isso daí? Agora eu voltei a dormir. Agora não, na verdade, acho que já tem uma semana que eu já estou dormindo bem. Fezes e urina não tive alteração nenhuma. Alimentação? Normal. Então, você que estava tão preocupada, com medo de passar por essa entrevista e ser filmada, você viu, por que a Claudine ela não está com o cabelo bonitinho, não está pintadinha, não está assim, né? Porque o intuito desse vídeo não é mostrar uma pessoa bonita, um modelo, ou aquela pessoa que eu fiz uma única sessão de acupuntura e ela falou uma vez só, olha, tô bem, aí relatam isso, a pessoa tá bem, e nunca mais voltam a mostrar a pessoa. Eu falei só para ela hoje, ó, Claudine, eu estou pensando em fazer uma entrevista contigo para repassar isso para todos os colegas, para que eles compreendam a dinâmica do atendimento, como é que é. Eu não quero que você fique bonita, eu quero você normal, do jeito que você é. Porque o intuito é mostrar a realidade, como é que nós estamos te atendendo, o que eu faço no atendimento, o tempo de duração de cada atendimento. Teve atendimento que você já chorou? Não vai chorar agora, né? Imagina. Então, teve atendimento que ela chorou. E assim, eu sou extremamente seco. Por que eu sou seco com ela?
nos momentos que eu estou fazendo atendimento. Eu não posso me envolver no sentimento dela. Eu tenho que estar totalmente neutro. Então, às vezes ela fala assim, Walter, para, pelo amor de Deus. Não, não vou parar. Você vai ter que aguentar aí, porque nós vamos fazer. E eu só tenho que te agradecer. Não fala assim, não vamos chorar. Eu não posso chorar, eu tenho que dar continuidade. Então, e uma coisa que eu queria deixar bem claro, né? Por que eu falei isso? Porque eu vou estar postando, vez ou outra, o depoimento dela, já que nós já fizemos 8 sessões de acupuntura, né? Amanhã ela vai fazer a 9ª sessão, então tudo isso é resposta para nós. Ela fala que tem a melhora, né? Depois da acupuntura, melhorou, né? Mas assim, como que você consegue dizer que melhorou? O que melhorou, Claudine? Porque assim, a fisioterapia, a medicação vai te dar um respaldo, né, nessa parte, né, do pós-AVC tudo, mas o que é esse melhorar quando você fala assim, eu melhorei e muito? O que você notou? Meu Deus, no geral, é o que eu falo. Eu estava já antes no hospital, eu estava com também, né, já com os medicamentos e a fisioterapia. É isso, eu estou conseguindo andar, diminuiu a minha dor de cabeça. Não sei como explicar, melhorou tudo. Eu falo que é o diferencial, vamos dizer assim. Entendi. Eu não vejo um pós-AVC só com fisioterapia. Não seria a mesma coisa. Não seria. Se algum ex-aluno meu, né, da técnica do Kantanaki estiver vendo, eu estou colocando aquela agulha que é para os sentimentos, né? Na minha técnica, que a gente insere a agulha até o osso e faz os 9 ciclos. Isso eu já fiz com ela, mas eu só estou inserindo a agulha. E só nessa inserção da agulha, às vezes ela despenca a chorar. Sim. Né? Qual o intuito de se colocar, de eu estar estimulando, quer dizer, não é nem estimulando, eu insiro a agulha e deixo a agulha paradinha lá. Eu sei que ela não vai aguentar se eu trabalhar o ciclo, os 9 ciclos, para poder mexer com todo o fator psicológico dela. Mas essa agulha, em alguns momentos, eu vejo que modifica a tua sensibilidade, ou modifica o teu psicológico em algumas condições. Sim. Né? Que você sai um pouco... Como é que você fala? Como é que você fala? Quando você sai leve, caminhando, como é que é? Me fugiu agora. Ela fala assim, eu tô leve, como é que é? Tô caminhando leve. Então, assim... Esse é o cuidado que nós, na parte de acupuntura, auriculopuntura, qualquer técnica terapêutica, temos que ter com o paciente. É esse feedback momentâneo, direto, no tete-a-tete, no atendimento. Que nem se você sente dor, muita dor em alguma agulha que eu inseri, você sabe o que eu faço? Porque eu reclamo na hora que você faz. Nossa Senhora! Existem alguns pontos que estão hiper sensíveis. Então, às vezes eu ponho a agulha, ela sente muita dor, eu vou lá e gradativamente ou eu tento tirar o excesso do que está inserido, ou às vezes eu tiro a agulha dependendo da resposta que ela está me apresentando. Se ela falar assim, Walter, já teve a sessão de ontem, eu coloquei uma agulha que foi a do sistema neurovegetativo, ela não estava aguentando, eu fui lá, puxei um pouquinho a agulha, aliviei um pouquinho a agulha, mesmo assim não funcionou muito bem, doía muito, eu tive que tirar a agulha. Então, o que eu quero deixar de mensagem também para os colegas é que na grande maioria dos casos dos atendimentos, a gente não pode inserir a agulha e sair fora, deixar o paciente largado. Não dá, gente, porque se o paciente tem algum incômodo, ele vai falar.
Ele falou qual é a opção que a gente tem. Dependendo da técnica da acupuntura, mudar o ângulo da agulha, tonificar o sedar, harmonizar, tirar a agulha, né? Então, esse feedback a gente tem que ter no paciente durante toda a sessão. Quantas vezes eu te pergunto como é que você está aí? Várias vezes. O tempo todo, né? Então, o que é interessante disso? Por que tem que fazer isso? Porque imagina que eu vou atender 15 pacientes ao mesmo tempo, como muitas clínicas deixam. Ela deita, eu seleciono os pontos, vou lá, coloco os pontos e largo ela na salinha. Aí ela sente dor, sente incômodo, ela vai falar, a enfermeira vai lá, o que a enfermeira vai fazer? Não vai fazer nada, ela vai falar, não, tem que aguentar. Ou em alguns estudos da medicina tradicional chinesa, falam assim, porque está doendo, porque excesso de energia, nós temos que trabalhar essa energia. Muitas das vezes a gente perfurou uma artéria, uma veia, ou ela está com hipersensibilidade naquele local e tem que tirar a agulha, gente. Não tem jeito. E aí o que eu quero alertar é assim, a acupuntura, a gente não abandona o paciente, pessoal. A gente tem que estar do lado do paciente. Se ela falar assim, Walter, eu tô com essa agulha está me doendo muito, eu vou lá, tento aliviar ou tenho que tirar. Se ela começar a chorar, eu tenho que estar para ver que resposta que ela está tendo fisiológica. Né? Às vezes o paciente, teve uma sessão que ela falou assim, Walter, eu preciso ir no banheiro. Eu tive que tirar as agulhas que estavam no corpo dela. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, pessoal. Tá bom? E Claudine, essa era a entrevista que você estava morrendo de medo, que eu queria passar para o pessoal. E eu espero poder ter a oportunidade de falar com você mais outras vezes, conforme vai melhorando o seu quadro aí. E é isso, essa é a mensagem do que eu quero passar para eles. É para a gente não desistir do que a gente sabe fazer, né? Se você domina 5 elementos, se você domina a sua técnica de acupuntura, de auriculopuntura, não ter medo. A gente pode ficar preocupado. Às vezes eu fico... como é que eu posso falar? Se eu vejo que ela chorou, aquilo mexe com a gente dependendo da amizade que a gente tem com a pessoa, mas eu estou ali para tratar. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. E qual que é o meu trabalho? É ou melhorar a qualidade de vida dela, ou, em alguns casos, literalmente tratar. Mas na acupuntura não existe o tratamento definitivo. Existe a melhora na qualidade de vida do paciente, existe aumento de anticorpos, a gente consegue aliviar uma pressão, né, uma situação de contratura, uma situação de dor de cabeça, né, uma cefaleia crônica, uma rinite, sinusite, bronquite. A gente consegue ter uma resposta maravilhosa, mas existe o quê? A sequência terapêutica que muita gente não dá valor. Às vezes a gente fala assim, olha, vamos fazer 10 sessões iniciais. Aí a pessoa já te olha assim e fala, puta, 10 sessões iniciais é muito dinheiro. E aí você faz. Terminou as 10, a pessoa viu que melhorou, mas a gente sabe que tem que dar a continuidade. Aí ela simplesmente abandona o tratamento. Aí depois ela piora, aí ela fala que a acupuntura foi culpada, que o terapeuta é um charlatão, que a acupuntura não funciona. Gente, para que os pacientes entendam, nós estudamos, nós preparamos um roteiro terapêutico, nós selecionamos os pontos a serem trabalhados dentro da medicina tradicional chinesa, na aurículo ou na sistêmica, nós colocamos as agulhas, nós analisamos a resposta do paciente pós-atendimento e muita gente pensa que é só chegar, colocar as agulhas, vai embora e a enfermeira vai lá e tira as agulhas depois de 20 minutos. A acupuntura não é feita em 20 minutos. Dependendo de cada caso, é de 50 minutos a 1 hora. Raríssimas vezes em 30 minutos, mas aí foge do contexto de patologias gravíssimas, é aquela patologia aguda, alguma coisinha extremamente leve. Então é isso que eu queria deixar relatado. Obrigado, Claudinho. Eu que agradeço, meu mestre, meu amigo, que continua, o que salvou que Deus minha vida, abençoe. tá me ajudando agora.
Não, mas é um tratamento longo, mas a gente vai chegar no resultado que é esperado. A gente sabe qual que é o resultado, né? E é isso que eu desejo para ti. É te deixar 100% para a gente dar muita risada e jogar um baralho, aí jogar uns carteados. Tá bom? Gratidão. Que Deus te abençoe. Amém, a nós. E você quer ficar aqui acompanhando? Fica acompanhando, vai. Eu vou Você vai me deixar? Vai continuar? Não, agora eu vou só falar os pontos, o protocolo para os colegas e terminamos. Tá certo, muito obrigada. Quer ficar aqui? Não, tô certo. Fica, não vai chorar. Só fica aí, já está aqui. Bom, meus amigos, então, olha, o que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa, todas as situações de AVC nós temos que estar preocupados em limpar o organismo, tirar a acidez do corpo. Como que eu vou tirar a acidez do corpo? Trabalhando os filtros principais. Quais são os filtros principais? Estômago, baço e rim. Então eu vou trabalhar esses 3 pontos para limpar o organismo dela. Outra coisa, quais são os pontos principais que a gente utiliza no caso da auriculopuntura? Shenmen, sistema neurovegetativo ou parasimpático e o rim, certo? O rim, eu não trabalho somente o rim dela, eu trabalho o rim e bexiga, colocando a agulhinha um pouquinho entre os 2 pontos. Depois eu vou selecionar o quê? Os pontos que é interessante para ela. O que é interessante? A circulação sanguínea, ou seja, coração e pulmão. Detalhe, na auriculopuntura não tem pulmão 1, coração e pulmão 2. Não dá para a gente dividir isso numa orelha. Só se a gente tivesse um computador, uma agulha com micromilímetros para poder medir e colocar a agulha. Aprendam que sempre quando a gente coloca a agulha do coração, nós estamos inserindo coração e pulmão na 90%, 95% das vezes. A não ser aquela pessoa que tem um orelhão, e aí sim a gente tem a distância, dá para a gente fazer um distanciamento, tá? É milimétrico, mas em alguns casos sim. Por que eu não utilizo semente de mostarda e nem as esferas no caso da Claudine? Primeiro, imaginem que eu coloquei todos os pontos que eu vou trabalhar nela. Aí ela sai daqui, ela transpirou, ela tomou um banho, molhou os pontos. Vai me falar que você acredita que todos os pontos vão ficar lá? Não fica, gente. Cai. E se caiu e ela não percebeu, dormindo, esfregou a orelha no travesseiro, saiu o ponto. Se saiu, acabou toda a propedêutica que a gente estava aplicando para esse protocolo aí. E aí, como que você vai me falar que funciona? Se não tem um determinado ponto, não está funcionando, gente. Desculpa aí. Então, aqueles que não gostam do que eu falo, às vezes das esferas, semente de mostarda, é por conta disso. Porque se saiu, a gente perdeu. E se perdeu um ponto, modifica todo o âmbito, toda aquela estruturação que a gente fez do protocolo pensando no paciente. Então o que eu faço? Eu utilizo ou a agulha Coriô, ou a agulha sistêmica 25x30, 30x15, depende do que você quer. A agulha que você tem, dá para usar qualquer uma. E eu já insiro as agulhas e deixo. Espero aquela 1 horinha, terminou, tiro, faz a asepsia novamente, verifico o que sangrou, o que não sangrou, faço uma análise de como que a pessoa ficou e beleza, terminamos o atendimento. Agora, o segredo de tudo isso não é só a gente saber os pontos principais, o que eu tenho que relacionar no caso de um pós-AVC, é saber naquele momento do atendimento como o paciente está. Esse é o diferencial. E aí eu vou agregar ou tirar pontos. Se ela falar para mim, Walter, eu estou extremamente irritada, nervosa, chateada, eu tenho a opção de trabalhar dentro do ciclo Sheng. Quem que é agressividade? Elemento madeira. Ou quem domina o elemento madeira? Metal. Ou eu tenho a possibilidade de usar pulmão e intestino grosso para baixar a bola dela, ou eu trabalho agressividade por agressividade para tentar fazer o reequilíbrio. Depende de cada terapeuta, de como você vê o seu paciente, conhecendo o seu paciente e o que ele necessita.
Então, o que eu falo? É necessário saber, sim, a teoria do ciclo, os 5 elementos, a fundo, para que você tenha essa jogada. Ciclo Cheng, ciclo Ko, a tríade de pontos, o próprio elemento, o dominante, ciclo Vu, que é o regresso do ciclo Ko. Então, dependendo do que eu quero trabalhar e da resposta que o paciente me dá, eu vou selecionar esses pontos e vou entrar com o tratamento, com a terapia necessária para aquele momento. Esse é o maior diferencial, pessoal. Na parte sistêmica, o que a gente tem que trabalhar? A parte circulatória, a parte motora, né? Os meridianos que estão passando na área acometida do AVC. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu vou fazer acupuntura sistêmica. No caso dela, se eu fosse fazer acupuntura sistêmica, teria que usar obrigatoriamente, acho que mais ou menos umas 25, 27 agulhas. 27 pontos, né? Que eu ia usar o ponto de assentimento, ponto GEC, ponto horário, ponto LO, ponto de conexão, os pontos diretamente na área, né? Fazer uma comunicação e uma correlação entre os meridianos. E com a técnica do Kantana Kensa eu utilizo 3 agulhas. Esse é o diferencial, gente. O Kantana Kensa não é uma técnica de acupuntura que veio para superar o conhecimento da medicina tradicional chinesa. Ela veio para facilitar, em alguns casos, a quantidade de agulha que a gente usa, ou seja, otimizar o material, melhorar a qualidade da resposta do paciente. E se aquele paciente tem medo de agulha, com essas poucas agulhas a gente acaba abolindo, acabando com esse medo do paciente. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria deixar aí relatado para vocês. Vai ficar em todas as minhas mídias sociais. Agradeço de novo a Claudine que me acompanhou. Quem conhece a Claudine, eu não sei, se ela copiar isso pro Facebook dela, né? Eu acho que o pessoal vai ver e as pessoas têm que entender assim. Tudo é uma correlação, tudo dá pra gente melhorar. O fisioterapeuta vai melhorar muita a parte fisiológica, de resposta motora, tudo isso. Mas muita coisa que está aqui dentro, a acupuntura é que vai melhorar. Eu posso preparar o corpo dela para ter uma melhor assimilação na fisioterapia, na absorção dos medicamentos, que seria o quê? A limpeza do fígado, a limpeza do baço, intestino delgado, absorção de nutrientes. Então tudo isso daí a gente vai selecionando conforme ela vai falando e o que ela vai relatando. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Um super beijo para todos vocês. Obrigado, Claudine, pela atenção e por estar participando. E é isso aí, pessoal. A acupuntura não tem limite de idade, pode ser feita em criança, bebê, adulto. O que as pessoas às vezes falam mal da acupuntura, que perfurou um pulmão, perfurou um órgão, a minha técnica não tem como perfurar nada, porque eu não insiro toda a agulha no paciente. Não é necessário, né? Haja visto que, vamos mudar um pouquinho o contexto. Para quem já estudou reflexologia, se a reflexologia no pé ela funciona só de pressionar e você não está perfurando nada, por que eu tenho que inserir uma agulha total para poder atingir uma resposta do meu paciente? A técnica do Kantana Kensa é focada somente na resposta neurológica, da inserção daquele pontinho. Então é bem diferente de tudo que vocês podem conhecer. E assim, tem a acupuntura da aplicação tendino muscular, que é muito profunda, mas se vocês me perguntarem que técnica que eu uso nos meus atendimentos desde 2001, somente o Kantana Kensa, nada mais. E lógico, a auriculopuntura, eu uso a técnica francesa, o Dr. Paul Nougier, eu uso a medicina tradicional chinesa. Eu faço as correlações do ciclo dos 5 elementos para poder saber o que eu estou trabalhando. Então é isso, pessoal, tá bom? Se vocês estiverem interessados em aprimorar alguns conhecimentos e perceber o que eu posso melhorar essa percepção para você, eu estou disponível aí para dar cursos
para todos os interessados, tanto dos 5 elementos, aprimoramento da teoria do ciclo dos 5 elementos, como saber trabalhar dentro dessa teoria, como trabalhar com a auriculopuntura com base na medicina tradicional chinesa nesse contexto geral. E o Kantana Kenza, que ela já fez, ela sabe como é que é a resposta. Uso na minha filha, né? Desde que nós fizemos o curso, que eu tenho 5 anos. 5 anos. Eu uso na minha filha, é uma criança. Então desde os 7 anos eu uso na minha filha. Então é assim, maravilhoso. Pessoal, as minhas mídias sociais, depois eu vou postar link, vou colocar meus contatos, mas está aí. Para quem quiser aprimorar alguma coisa, eu tenho disponibilidade, pode me mandar mensagem por WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Eu tenho que saber falar Instagram, né? Pelo YouTube. Eu também vou baixar esse vídeo lá no meu canal do YouTube. Então, gente, é o que eu falo, aqueles que não querem se aprimorar é porque não quer mesmo. Porque muita gente, não somente eu, mas tem muita gente boa no mercado que às vezes fica de lado, eu não compreendo os porquês, mas, né, e tem muito terapeuta que faz cursinho de final de semana e vai dançar, né, porque não chega no... E quando a gente fala vai dançar, não estou menosprezando a escola, nem o curso, nem a pessoa, mas é porque não vai ter a resposta que a gente tem dominando todo o conhecimento. Um forte abraço para vocês, obrigado pela atenção, carinho de todos, que Deus abençoe. Claudine, que Deus te abençoe. Amanhã te prepara que nós vamos fazer mais, tá? Muito obrigada. Beijão, boa noite para todos.